mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. A partir das 9h30 até as 17 horas. E o tema? Tá em João 6:9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Venha estar conosco! Te esperamos lá! Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. Um hino de vitória, eu vou cantar no céu. Glórias a Deus, está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto Santos. Meu Deus, eu acho que eu estou nervosa, pastor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Matainê, paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão videologados no programa Ombro Amigo. Estamos muito felizes de receber o senhor pastor Carlos Alberto aqui conosco. Hoje nós temos um tema muito especial mesmo, né, pastor? Que trouxemos aos nossos irmãos. Mas antes de entrar no tema, eu preciso falar sobre algumas coisas. Preciso fazer uma propaganda aqui, né, pastor? Glória a Deus. Glórias a Deus. Você aí que é ouvinte dos nossos programas, você já sabe que agora você pode contribuir com o Ombro Amigo Restaurando Vidas através do QR Code. Então eu quero te convidar, você que está assistindo a essa programação, tire um print dessa tela e compartilhe. Pode ajudar com qualquer valor, não tem valor mínimo. Então você pode estar compartilhando aí com qualquer valor, contribuindo. Eu não sei o que está acontecendo com o meu português, pastor, eu estou trocando as palavras. Meu Deus do céu, misericórdia. Você pode estar contribuindo aí com qualquer valor através deste QR Code via Pix. Então, com certeza, Deus vai te abençoar. Glórias a Deus. E nós temos também, pastor, aqui na nossa sede internacional, a nossa Ramo da Videira, onde temos ali à disposição dos irmãos canecas, camisetas, moletons de manga comprida, ou camiseta de manga curta, camiseta de manga comprida. E temos também a erva mate Fonte do Mate, que é uma erva maravilhosa, apenas R$12 o quilo. Estão dizendo aqui que seu microfone está muito baixo, pastor. Deixa eu aumentar aqui o microfone do pastor. Pera aí. Eu acho que agora vai melhorar. Melhorou aí? Como é que está o microfone do pastor agora? Glória a Deus.
Acho que agora melhorou um pouquinho, né? Você que está ouvindo essa mensagem aqui, compartilhe. Eu acho que é porque eu estou toda aqui trocando as palavras, pastor. Apenas 6 pessoas assistindo. É pouco, né? Mas eu creio que vai aumentar, né? No decorrer do programa. Eu penso creio. que vai aumentar. Vamos lá, vamos compartilhar este link para que mais pessoas possam receber. Principalmente, sabe aquele teu parente incrédulo que não acredita em Jesus? Compartilha com ele. Eu preparei aqui umas perguntas para fazer, pastor, que é para, como é que se diz? Instigar, né, pastor? É isso? Instigar. Exatamente. Você aí, o tema de hoje é por que crer em Jesus? Por que crer em Jesus? Por quê? Por quê? Por que crer em Jesus? Então, nós vamos entrar neste ponto, neste assunto. Eu creio que Deus vai falar com você. Quando me veio esse tema ao coração, nossa, foi algo tremendo, porque nós estamos no Setembro Amarelo, que é uma campanha de combate ao suicídio, né, pastor? Perfeito. Muitas pessoas não conhecem a vida que existe em Jesus. Então me veio esse tema muito forte, por isso nós queremos falar sobre por que crer em Jesus. Obrigada por aceitar o nosso convite, pastor. Glória a Deus. Vamos entrar no tema, pastor? Vamos. Então, pastor, quem é Jesus? Quem é Jesus? Isso. A Bíblia responde, né? Jesus é o autor, o consumador da nossa fé. Jesus é a vida. E ele mesmo falando de si mesmo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, além de tantas coisas que a Bíblia menciona que ele é, falando de si mesmo, então ele diz que ele é o caminho e é a vida. E qual é, por exemplo, assim, digamos que eu seja uma incrédula. Eu não conheço Jesus. Que prova eu tenho que Jesus é real? Existe alguma prova científica disso? Alguma prova real disso? Jesus também é um personagem histórico, né? Ele viveu, ele teve a sua passagem como homem na face da terra e existe comprovações históricas também, a tradição, que é livros históricos, né, comprova a existência dele como homem. Mas de uma maneira geral, o cristão, ele se relaciona com Jesus por fé. Coisa linda isso. E a fé, ela basicamente, eu não preciso explicar, né, a minha fé. Aleluia. Eu simplesmente tenho ou não tenho. Agora, seria o ideal que alguém perguntasse como é que eu obtenho então a fé para conhecer Jesus. Eu ia entrar nessa pergunta depois. Pode fazê-la agora, então. Então, pastor, como ter... Porque assim, é muito fácil eu chegar para o meu filho, por exemplo, e dizer, tu tem que acreditar em Jesus. Certo. E simplesmente dizer isso. E aí ele vê lá a mãe chorando, a mãe ora, pede alguma coisa para Deus e Deus envia, enfim, toda uma... Mas ele não consegue acreditar em Jesus. Ele não consegue ter essa fé. Como se faz para ter essa fé? Bom, a Bíblia menciona que a fé, ela vem. Ou seja, a pessoa não tem a fé. Ela não desenvolve a fé num curso, numa faculdade, numa palestra, alguém possa ensinar o outro e inocular nele a fé. A Bíblia diz, ela é explícita no capítulo 10 do livro de Romanos, eu estou com a Bíblia aberta aqui, que diz o seguinte no versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Você pode não ter nenhuma fé, mas precisa oportunizar para que ela venha sobre ti. Como se dá essa oportunidade? Através de ouvir a palavra de Deus ou de uma manifestação direta de Deus pelo Espírito Santo para uma pessoa a qual ele tem um chamado específico, especial, né? Tais como o apóstolo Paulo, ou São Paulo, como se diz em outras igrejas, né? No mundo católico se chama especificamente de São Paulo, né? O São Paulo,
Ele não tinha fé em Jesus. Jesus, então, numa manifestação extraordinária, mencionada na Bíblia, aparece para ele de uma forma de um resplendor de luz, e ele pergunta quem era, e ele disse: eu sou Jesus, né? Mas isso está inserido na palavra, né? Então você precisa crer na palavra que vai ser pregada, ou se você oportunizar a ler a palavra, então a fé vai vir sobre ti. Aconteceu algo muito interessante, pastor. Eu acho que o senhor está muito próximo do microfone aí. Peraí, vai ter que afastar um pouquinho. Isso. Se o senhor quiser virar ele de frente assim para o senhor, só vira o cabinho de cima. Isso. Aconteceu algo muito importante à minha avó. A minha avó não gostava de crente. Ela não gostava de crente, pastora. E ela não deixava eu ler a Bíblia para ela de jeito nenhum. Quando eu me converti, meu Deus, foi uma luta, uma guerra, né? Mas eu orava muito por ela. E eu dizia: Jesus te apresenta para ela, Jesus te apresenta para ela. A avó foi o meu foco de oração até ela aceitar Jesus e partir dessa terra. Perfeito. Além dos meus filhos, claro. E o senhor sabe que a avó teve um sonho com o céu. Ela disse que sonhou que estava numa rua que era toda de vidro e que ela pedia para falar com o meu avô, mas não podia. A pessoa que atendeu ela disse que não podia porque ele estava muito longe. O meu avô, esposo da minha avó, cometeu suicídio. Então aí está explicado. Suicídio. Aí eu disse: vó, a senhora esteve no céu? E ela disse assim: como assim? Como é que eu estive no céu? E eu disse: está escrito na Bíblia, posso lhe mostrar? E ela: tu lê só isso. E eu abri a Bíblia e li só Apocalipse 21, se não me engano. E aí eu li só aquilo ali para ela. E ela ficou assim: então é verdade. Eu vou para o céu. Eu disse: não, a senhora não vai para o céu. E ela: mas se eu sonhei com o céu, a senhora tem que aprender a perdoar. E aí se abriu uma porta para a gente poder falar de Jesus para ela. Porque eu tentava falar, mas ela nunca deixou. Primeiro, então, houve essa manifestação na vida Exatamente. dela através de um sonho, né? Exatamente. Por quê? Porque tinha alguém orando por ela. Por que eu entrei nesse ponto? Porque às vezes tu olha pro teu parente e diz assim: esse daí não vai ter jeito. Sim. Não tem como. Não adianta. E aí tem pessoas que dizem: desiste, larga de mão, esse aí já era. Mas não, tu tem que insistir orando por ele, porque Deus está te ouvindo. Jesus, ele é real. Jesus, ele é um Com ser. certeza. Com certeza. Pode falar, pastor. Então se a pessoa não tem fé e não dá uma oportunidade para que ela venha através da pregação ou da leitura, então ela só virá através de uma manifestação direta de Deus, assim como aconteceu com a sua parenta, né? Então existem muitos casos assim relatados nas próprias igrejas, quando se dá um testemunho, né, de pessoas que tiveram essa experiência com Deus, né? Mas basicamente para aqueles que têm uma noção de Cristo, uma noção do cristianismo, o bom é ler ou ouvir da parte de Deus para que a sua fé seja crescida, né? Até mesmo quando estamos enfraquecidos, né, pastor? Perfeito. Teve um momento da minha vida, eu não sei você que está ouvindo essa programação, mas se você passou por isso, coloca aí no chat. Inclusive, neste momento, eu estou vendo aqui no chat a irmã Glória, esposa do irmão Josué. Querido irmão Josué, que está hospitalizado ali. Os médicos desenganaram, mas nós cremos que Jesus pode visitar ele lá e fazer um milagre. Já está fazendo, Glória né, a irmã Deus. Glória? Deus já começou a agir, a infecção já diminuiu, ele já começou a melhorar. Nós cremos no milagre completo e ela está aqui no chat. Glórias a Deus. Deus abençoe a irmã Glória, nós estamos orando pelo irmão Josué. Irmão pastor, o que aconteceu? Uma vez eu estava muito fraca na fé. Muitas lutas, o senhor sabe de algumas, né? Sim, Foi meu pastor. claro. Então, muitas lutas, e eu disse assim: Deus, eu não tenho mais fé, eu acho que eu não vou vencer. Eu não acredito mais nisso, eu não vou vencer, eu não consigo acreditar em vitória, eu não vejo vitória nenhuma. Mas eu preciso ter fé. A tua palavra diz que a fé vem do ouvir e ouvir a tua palavra. Eu estou aqui na tua casa, então, estou aqui ouvindo. Eu não estou sentindo... Pastor, eu não sentia nada. Eu não sentia a presença de Deus, mas eu estava ali e eu dizia: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não te sinto. Perfeito. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Então eu te peço, me dá fé, porque eu não tenho no momento. Eu não sei se você que está ouvindo já passou por um momento assim. O senhor já passou por algum momento assim, pastor? Sim, a Bíblia, ela nos faz crer que isso ocorre. A Bíblia, por exemplo, ela fala em Mateus 6:30, também no livro de Lucas, da pequena fé.
Ou seja, quando a gente está com pouca fé. Também fala de tanta fé, fala de grande fé, fala de fé débil. Fé débil. O que é uma fé débil, pastor? É uma fé que está com problema, precisa ser trabalhada a questão. Eu creio um pouco, não creio, creio em algumas coisas bastante, creio na outra, não creio em nada. Duvido de alguma coisa, é uma fé que não é estável, né? Então, os débeis na fé. Em Romanos, capítulo 14, versículo 1, fala sobre este grupo. Então, dependendo da situação que a gente se encontra, ele pode estar dentro de um grupo desse, grupo de pequena fé, de fé débil, né? De alguns momentos de grande fé, né? E é assim que funciona, né? Mas a ideia bíblica é que nós tenhamos fé. Fé suficiente para quê? Suficiente para agradar a Deus. Porque não é suficiente para mim ser poderoso. Suficiente para mim agradar a Deus. Visto que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, né, está escrito, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. E aí vem, então, o que a gente chama de galeria dos heróis da fé, né? Que coisa Todos tremenda. esses homens que a Bíblia menciona, né? E pastor, por que eu deveria crer em Jesus? Por que eu devo crer? Por que eu deveria? Não, Deus o livre. Por que Crer em nós Jesus? devemos Ai, meu Deus. crer em Por Jesus? que nós devemos crer em Jesus? Primeiro, porque ele é Deus. Não digo assim primeiro, segundo, vamos dizer algumas coisas. Porque ele é Deus, porque ele é o único caminho que nós temos possibilidade de ir ao céu. Aleluia. Porque todas as promessas dele, são milhares de promessas na Bíblia, todas se cumpriram. Todas se cumprem. Tudo que ele falou se cumpriu. Então, é uma pessoa, é um Deus pessoa que dá para crer, porque ele mantém as suas promessas, faz elas acontecer. Ele é real. Ele é real. Ele é vivo. Veja, um dia Poderoso. eu estava palestrando para 400 jovens. E eu estava falando exatamente sobre isso. E nenhum jovem era cristão ou praticante da nossa fé evangélica. Nós convidamos eles para um jantar e antes do jantar, então, eu fui palestrar numa cidade do interior do estado. E um jovem muito assim, não vou dizer afoito, mas bem sincero, né? Ele disse assim, ô pastor, ô seu pastor, ele disse, como é que o senhor me prova que Deus existe? Aí eu tinha um relógio, assim, naquela época eu usava relógio, né? E eu peguei o relógio na mão e mostrei para ele e disse assim, você está sentindo o peso desse relógio? Naquela época tinha uns relógios grandes, assim, uns relógios Oriento, eram uns relógios grandes. Está sentindo o peso desse relógio? Ele olhou para mim e disse, como eu vou sentir se ele está na sua mão? Eu disse, pois é, meu filho, eu estou sentindo ele. A prova que eu tenho que ele existe, que eu estou sentindo. A grande questão que tu está me perguntando é porque tu não o sente. A partir do momento que tu sentir, tu vai ter a mesma prova que eu tenho. Glória a Deus. E ali encerrou o nosso assunto e ele se alegrou, né? E depois, na hora da oração, ele veio para frente, alegre. Creio que aceitou Jesus. Que coisa tremenda. E assim é que é a prova que nós vamos dizer para o videologado que porventura esteja sem fé. Agora, aqui nesse estúdio aqui do programa Ombro Amigo, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Ele está aqui. E esta é Glórias uma a Deus. prova para mim que ele existe, porque eu estou sentindo ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Que coisa tremenda, né, pastor? É tremendo. Eu fico impactada, porque existem os ateus, né? Sim. Eu digo que são os ateus. Eu digo assim, um dia eu fui evangelizar para um jovem, ele disse assim, eu não acredito em Deus. Porque, falou um monte de coisa, ele disse assim, mesmo tu não crendo, ele existe, ele te ama. Mesmo. Ele te ama. O fato de tu não crer não muda o fato dele te amar. Ele continua sendo Deus. E ele saiu debochando, né? Eu disse, bom, glória a Deus. Aí eu pensei, né? Te largaram um pátio cheio de pitbull, quero ver se tu não grita Deus.
Ele vai dizer, Deus me ajuda, Deus me ajuda. É, exatamente. Mas eu não consigo crer como que alguém não pode crer. Mas outro dia eu estava conversando com meu esposo, ontem foi dia 11 de setembro, e foi 21 anos aí da queda do atentado terrorista das Torres Gêmeas, né, pastor? Perfeito. E a gente ficou pensando, assim, analisando, conversando entre nós ali, como pode aqueles dois pilotos ali pegarem os aviões, fazerem reféns, dirigir, enfim. Eles foram treinados desde a barriga para aquilo ali. Com certeza. Desde o ventre Foram da mãe. doutrinados. Exatamente, eles foram assim, rigidamente doutrinados para aquilo ali. Sim. E onde é que nós, evangélicos, perdemos? Nesse ponto. Muitos de nós, Exatamente. a gente não ensina o filho no caminho em que deve andar. A Bíblia diz... Passar a fé para o filho. Exatamente. Por quê? Porque estamos ocupados demais com as nossas vidas. Principalmente no mundo de hoje, que é uma correria. Mas eles lá, olha só, eles são capazes de morrer pela fé deles. Sim. Será que hoje, morreríamos pela nossa fé? A palavra mártires, traz a ideia grega, não só de alguém que morreu, que foi ali martirizado, que chicotearam, que arrancaram a pele, mas sim de alguém que tem graça suficiente para até mesmo morrer por aquilo que crê. Não é só, fulano é mártir, mas mártir assim, daquela forma, teve vários, teve pessoas que foram queimadas vivas e eram bandidos, não acreditavam em nada, mas aqueles mártires, os santos mártires, os santos apóstolos, eles morreram martirizados, profetas também, né, pela fé, pelo que eles estavam crendo naquele momento ali, eles entregaram a vida, mas não negaram a fé. Aí agora a gente entra num ponto. Sim. A fé, eles criam tanto em Jesus, a fé deles era tão grande em Jesus, e muitos conheceram Jesus frente a frente, né, pastor? Sim, os Pedro, apóstolos, sim. Os apóstolos, eu digo Pedro principalmente porque Pedro é a minha referência de apóstolo. Sim, Pedro E aí, é um grande apóstolo. Imagina só, pastor, por que uma pessoa, se Jesus não fosse Jesus, por que uma pessoa morreria por ele? Sim. Eles não iriam ser mártires se Jesus fosse um qualquer. Um charlatão, um mentiroso. Né? Claro, ninguém faria isso, né? Hoje, por exemplo, para nós que cremos, existe um texto na Bíblia que fala a respeito da fé e do compromisso que nós temos com a fé, que está em capítulo 10 de Hebreus, né? E especialmente o versículo 38, que diz: mas o justo viverá da fé. E se ele, o justo, né, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu Deus. Então hoje, contextualizando aqui, hoje, se houver uma situação que nos coloque à prova, ou à prova da nossa fé, através de alguma coisa que venha a nos afligir fisicamente, se nós recuar, perdemos todo o tempo que estamos na igreja, ou que estamos buscando a Deus, ou pregando. Porque aí o Senhor não terá prazer em nós. Isso é forte. É forte, é comprometedor. Comprometedor. Isso é muito sério. Isso é para crentes, para os irmãos que estão me ouvindo. Se tu diz que tem fé, nós dizemos que temos fé, mas se nós recuar, Deus não terá mais prazer em nós. Aí está inserido aqueles que são, né, apóstatas, que ao longo de uma caminhada que às vezes dura 10, 15, 20, 30 anos, uma caminhada de fé, eles vão mudando, vão regredindo no seu credo. E passa-se um tempo, eles não creem mais no mesmo que estavam crendo quando iniciaram na caminhada. Então, a Bíblia está dizendo que Deus não tem prazer nessas pessoas, nesses irmãos. Mas eles não estão mortos ainda, né? Eles podem retornar para o mesmo caminho de fé. A Bíblia diz que é impossível
que uma pessoa que calcou com os pés o sangue do Filho de Deus se arrependa, né, pastor? Está no capítulo 6 do livro de Hebreus também. Mas aí a gente pensa assim, o sangue de Jesus é muito alto. O preço do sangue de Jesus é algo muito alto. Purifica de todo pecado, a Bíblia diz, com exceção de um sempre, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Né? Aí, digamos, a pessoa, por exemplo, a gente vê pessoas que se criaram na igreja de doutrina, enfim, viviam na igreja de doutrina e se desviaram. Sim. E aí fizeram tudo e mais um pouco. Mas aí, num último momento, ficou lá para morrer, ficou um mês no hospital, uma semana no hospital. Aquele período ali serviria para Deus? Sim, é uma oportunidade, né? Agora, a Bíblia está dizendo aqui que é impossível justamente por causa dessa situação, que eles não conseguem mais crer, ou eles creem de uma outra forma, mais facilitado para o pecado, né? Então isso aí vai, uma vida assim, vai barrando a ação do Espírito. Porque quem convence é o Espírito. Muitas vezes a gente tenta acreditar a salvação a uma pessoa. Por exemplo, o irmão ali que é o pastor daquela igreja ali, ele não ganha almas. Mas quem é que ganha almas? Quem é o ganhador de almas que pode entrar no chat e dizer, eu sou um ganhador de almas? Se ele é o ganhador, por que não ganha os seus amados? Quem convence é o Espírito de Deus. Quem salva é Jesus. Quem perdoa é Deus. O Então, trabalho aí, do crente quando é falar de bloqueia, Jesus. quando barra a ação desse que tem todo o poder para fazer toda essa parte fundamental para a salvação, aí é impossível ser salvo. Porque eles negam, né? O apóstata nega as verdades que nos proporciona crescer na fé. Visto que em João capítulo 6, versículos 63 e 64, Jesus estava falando e ele disse assim, olha, questões aí, algumas questões não tem proveito nenhum, mas as palavras que eu vos falo são espírito e vida. A mesma palavra que acrescenta a fé. Então, quando a pessoa não aceita a palavra, não aceita nem o espírito e nem a vida. Consequentemente, vai receber o quê? A morte e a perdição. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Jesus. Por que eu estou entrando nessas perguntas? Questões assim. Nessas questões. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um ente querido, tem alguém em casa. Sim. E vê que essa pessoa não consegue voltar para Jesus. Não consegue de jeito nenhum. Não está conseguindo, né? Exatamente. Aí tu vê assim, tu ora, tu jejua para aquela pessoa, mas parece que não Mas tem o que para fazer. crescer a fé, existe uma coisa e eu preciso contar uma experiência pessoal. Pode falar, pastor. Posso fazer isso? Pode, claro, fica à vontade. Eu, quando era menino, até uma certa idade, frequentava a igreja. Ia nas igrejas, ia ali e tal, né? Não tinha tido ainda uma experiência forte com Deus e acabei saindo. Então, ali aos 21 anos, já casado, recém-casado, hoje estou casado há praticamente 41 anos, dia 3 agora, vai fazer 41 anos que eu estou casado. Ô, glória. Recém tinha casado, né? Estava numa situação tão terrível que a minha fé deu aquela, vamos chamar assim, de uma explosão de fé com uma palavra só. Glória a Deus. Com uma palavra só. Eu estava num ponto já de praticar o suicídio, subi num prédio, ia abrir uma janela para me atirar lá do 6º andar. Chegou um crente e ele disse o que eu quero chamar de reema, uma palavra vinda de Deus diretamente. E ele olhou para mim e disse, Carlos, o que tu vai fazer? Eu disse, Moacir, eu vou me atirar daqui lá para baixo agora. E ele olhou para mim e aí então veio a palavra de Deus. E ele disse, não faça isso. Eu conheço Jesus e Jesus pode te libertar. Glória a Deus. Era um sábado de manhã. Era mais ou menos 9h30, 10 horas. Nós estávamos no trabalho, trabalhava na CE, estava no trabalho. E às 9 horas da noite, eu estava completamente liberto, transformado, voltando para Jesus e nunca mais saí. Glória a Jesus. Então, tem que oportunizar
A gente tem que deixar, ouvir um pouquinho, alguém falar uma palavra de Deus para nós. E nós temos que falar essa palavra para que a fé entre na pessoa. Sempre que tem oportunidade, né, pastor? Estar sensível à voz de Deus, né? Muitas vezes a gente crente, quando vê uma pessoa em uma situação difícil, né, fala uma palavra de repreensão, ou fala uma palavra de extrema crítica. Ela é humana. Agora, se falar uma palavra de Deus, ela pega e causa vamos chamar assim, uma coisa hiperbólica, né? Uma expressão hiperbólica, aumentativa. Forma uma erupção da fé. Naquele crente que está falando. Desperta aquilo que está dormindo. Na hora. Glória a Deus. Quando esse homem falou para mim assim, eu conheço Jesus e Jesus te liberta. Eu fechei a janela e disse para ele, se tu não me mostrar ele hoje, eu vou te matar. Quem vai morrer é tudo aí. Exatamente. E ele foi conversando comigo, me levou para a casa dele, e eu ali estava muito nervoso, estava nervosíssimo, né? Porque quando a pessoa chega a um estado de suicídio, falando sobre a questão de suicídio, que hoje é um dia importante sobre isso, a pessoa chega a um estágio que quer se suicidar, a pessoa está completamente desorientada, né? Eu estava desorientado nesse ponto, eu disse para ele, me mostra esse Jesus que tu está dizendo, se não é o Jesus da minha avó, eu vou te matar. Então aí nós vamos morrer tudo junto. E ele foi me levando, conversando, falando das coisas de Deus, conseguiu me levar a um culto, e no culto então eu ouvi a palavra do Senhor, então numa pregação, e ali fui liberto. Mas teve que ter uma revelação de Deus, né, pastor? Não foi uma palavra assim, porque quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer morrer. Na verdade, ela não quer morrer, ela só quer sendo levada. Exatamente, ela quer sair daquele sofrimento, ela quer acabar com aquele sofrimento momentâneo dela. Existe uma proposta de livramento daquilo que a pessoa está passando. Não sabendo que é bem pior. Sim, é um livramento, é uma proposta enganosa, né? Leva um camarada ao suicídio, que está com a vida toda desregrada, ou está, sei lá, fazendo um monte de besteira na vida. Leva ele para ficar livre e no final ele vai direto para prisão eterna, né? Glória Mas se o crente, aquele que está ouvindo agora, tiver esta palavra de impacto, ela vai mudar a vida daquele que vai ouvir essa palavra. Glória a Deus. Temos que ter fé